se inscreva no canal, por favor. E vamos lá para o nosso tema de hoje. Hoje eu queria compartilhar com vocês e fechar essa série aí de vídeos para mostrar como foi o meu processo para eu chegar aqui, né? Como foi o contrato da empresa, como a empresa contratou a gente, como eu consegui trazer minha família e como eu estou aqui até hoje, passando ainda pelo processo de imigração, que não é nada fácil, é bem difícil, mas isso aí outros vídeos a gente vai mostrar. Então hoje eu queria falar com vocês, a palavra que eu queria deixar para vocês hoje é uma palavra de descanso, uma palavra de como podemos descansar e confiar no Senhor. E no Salmos 37,5, ele vai nos dizer exatamente isso, né? Jesus vai nos falar exatamente isso. Salmo 37, versículo 5, diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe. Salmo 37, versículo 6. Ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então assim, galera, depois da minha conversão, o que me pauta, o que me faz seguir, o que me faz tomar decisões é a Bíblia, né? É a palavra do Senhor, a palavra de Deus. É ela que permeia a minha vida hoje, graças a Deus. E depois de falar um pouco dessa palavra aqui a vocês, eu queria mostrar como foi a minha chegada aqui, né? Como que se passou de você sair da rua, vendendo caldinho na rua, em condições adversas, pegando sol, pegando chuva. Nos outros vídeos eu falo sobre isso. Foram 17 anos nessa profissão lá em Recife. E hoje, graças a Deus e graças a Ele, eu estou aqui no Quebec. Não estou mais no hotel onde eu vim trabalhar, o qual fui contratado, mas estou em outro restaurante como chefe de cozinha. E tudo começou, galera, quando a gente bateu o martelo para vir para cá, que eu e minha esposa começamos a vender apartamento, vender carro e aplicar para vir. A gente vinha como estudo, via de estudo. O visto de estudo foi negado. Aí depois a gente, sem ver alternativa, com o visto de estudo negado, a gente começou a aplicar currículo. E como surgiu essa ideia de aplicar um currículo para vir para cá? Quando eu tinha Instagram ainda, eu seguia uma blogueira daqui no Canadá, que ela é brasileira, mas mora aqui já há algum tempo, e ela postou que uma brasileira, estava querendo, que eu vou falar dela para vocês depois, mas essa pessoa estava querendo divulgar que o hotel onde o marido dela trabalha até hoje, estava querendo contratar brasileiros para trabalhar como chefe de party, que é um cozinheiro responsável por um setor do restaurante. Então, eu peguei esse post, né, para vocês verem como foi Deus já traçando esse caminho para a gente chegar até aqui. E eu não conhecia essa blogueira, não a conhecia, eu só apenas seguia porque ela era uma das mais conhecidas aqui, que falava coisas sobre o Canadá, sobre o Quebec. Então, como a gente tinha intenção de vir para cá, a gente começou a ver muito post dela, né? Muito stories dela. Então eu peguei esse post dela, esse stories, e entrei em contato. Eles pegaram o meu contato, responderam o e-mail, e para minha surpresa, começou aí toda a tratativa para a gente poder fazer a entrevista. Isso tudo em francês, tá? Eles entraram tudo por e-mail, não houve ligação de falar, tudo e-mail. Então eles marcaram a primeira entrevista, aí eu mandei meu currículo, eles viram o currículo, entraram em contato, marcaram a primeira entrevista.
Na entrevista, foram 3 entrevistas, né? 2 entrevistas com o chefe de cozinha de lá, o chefe responsável que está até hoje, chefe Julian, e a terceira entrevista com a diretora dos recursos humanos do hotel. Então foi isso. Eu fiz a primeira entrevista, passei, depois fiz a segunda. Eu lembro como se fosse hoje, que minha esposa ficou atrás da porta do quarto, orando. Ela ia trabalhar nesse dia, não foi. Ela ficou atrás da porta orando, pedindo a Deus que desse tudo certo, porque eu estava muito nervoso. Eu coloquei minha doma de chefe, fui lá pro quartinho, um quartinho que a gente tinha no apartamento, e comecei a entrevista lá online com o chefe. Primeira entrevista passei, na segunda também foi um sucesso, passei também, graças a Deus, e teve a terceira entrevista com a recrutadora, né, com a diretora de recursos humanos do hotel. E a entrevista foi um sucesso. As 3 entrevistas no idioma, foi meu primeiro contato assim, falando com outra pessoa em francês, que não com professor, que não com estudos, com vídeos. E foi assim, bem nervoso, mas eu passei. 2 semanas depois eles entraram em contato dizendo que eu fui aprovado na entrevista. Aí começa a partir daí o processo de contratação, para eles me contratarem. Me contrataram. Após o contrato, eu assinei o contrato. Após a assinatura do contrato, eu acredito que foram 8 a 9 meses para poder sair a permissão do governo dizendo que eu podia ir trabalhar, que meu visto foi aceito. Pronto, galera. A partir daí foram 9 meses de muita ansiedade, que é justamente essa palavra que a gente deu agora em Salmo, que Jesus nos mostra que a gente precisa descansar e confiar nele, porque ele está cuidando de tudo. O fardo é todo dele, não é nosso. Então a gente precisa realmente descansar nele e confiar. E esses 9 meses, e antes dos 9 meses em si, eu precisei muito descansar no Senhor. Os outros vídeos eu já falava que eu já era convertido, né, que eu me converti. Nele fala também um pouco da minha conversão. Eu quero falar um vídeo especial depois só sobre minha conversão em Cristo Jesus, que foi o que mudou a minha vida. Realmente foram mudanças de águas assim totalmente. Então, nesses 9 meses de espera que o governo ficou de mandar a autorização do visto, foram 9 meses assim de muita ansiedade, de alegria, porque eu tinha passado na entrevista, porque o hotel tinha me contratado, e de angústia, de ansiedade, de tudo que Jesus nos mostra que não é para nós fazermos. E a gente fica nessa, acaba se envolvendo com as circunstâncias, deixa as circunstâncias não tomar, e a gente sabe que é isso que o inimigo quer, quando ele lança suas flechas, quando ele lança suas ciladas, que ele nos conhece muito bem. A gente vai fazer outro vídeo também sobre isso, falando sobre o poder que o inimigo tem e o quanto ele nos conhece. Mas graças a Deus, servimos a um Deus, temos um Deus que já pisou no inimigo, né? Servimos a um Deus que está tudo sob o controle dele, né? Graças a Deus. Então, passou 9 meses, chegou o visto, chegou a resposta do governo, aí foi só alegria, aí foi realmente os que confiam no Senhor realmente descansam e vivenciam tudo que Deus tem pra gente, né? Que é muito maravilhoso, Então assim, galera, após o visto chegar, aí foi só festa, comemoração, indo comemorar, se despedir de amigos, se despedir de pai, se despedir de mãe, e reuniões, né, em casas que a gente alugava em praia, reunia a família. Nesse momento ainda a família estava toda reunida. E quero falar também com vocês aqui depois sobre essa questão da distância, do distanciamento, né, dos familiares, que isso pesa também no processo migratório. Mas o que eu queria falar a vocês hoje é realmente vocês descansarem e confiarem, independente da situação que vocês estejam passando. Se for uma situação de doença, se for uma situação de imigração, se for uma situação que vocês estão esperando alguma resposta de algum órgão, ou de alguma promoção, ou de algum... Enfim,
Descansem, confiem, meditem, leiam a palavra. Eu antes tinha 3 premissas assim na minha vida. Para que a gente cresça, né? A gente cresça no conhecimento, a gente cresça espiritualmente, que era fazer, que o ser humano precisa, no meu ver, no meu hoje, no modo de ver as coisas, um curso de gastronomia, porque você vai aprender a cozinhar, óbvio. Isso lhe permite conhecer pessoas novas, lhe permite sair de algumas situações, e você fazer uma janta para sua esposa, para sua namorada, para os seus familiares, e o pessoal dizer, ó, a comida tá boa, tal, isso não tem preço, é muito bom. E eu me formei em gastronomia. Curso de Direito, eu não me formei em Direito, mas eu fiz até o 3º, foi 4º período. E é um curso que eu pretendo voltar a fazer como hobby, porque eu acredito que quando você conhece as leis, quando você conhece todo o ordenamento jurídico, você está apto para conversar, para dialogar, para discutir, no bom sentido, óbvio. E você sendo conhecedor das leis, você está à frente de muita gente, né? Em todas as situações. Gastronomia, Direito, Teologia, que graças a Deus é um curso que eu já iniciei, já estou fazendo já esse curso, porque que para mim é o mais importante, porque no curso de Teologia não é que você vai virar pastor, vai ser pastor, que não é essa a minha intenção, né? Não é essa vontade que eu tenho no coração, e não é para isso que Deus me chamou. Mas é para você ler ao máximo, estudar ao máximo, poder extrair ao máximo da palavra de Jesus, que a palavra não é só você abrir a Bíblia e começar a ler, ou pegar um dicionário e, sei lá, café com Deus Pai, vamos fazer aqui, eu vou postar foto no Instagram, por exemplo, vou fazer aqui umas marcações, vou postar, bater a meta do dia, tá feito. Não é isso. A palavra de Deus, Deus nos mostra, nos ensina que a palavra não é isso. O estudo é muito mais profundo, né? A gente precisa, e isso eu estou aprendendo agora, tá? Eu estou aprendendo a cada dia. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês, para a gente estudar a palavra como deve ser estudada, né? E ensinar a quem está com a gente, a nossa esposa, o nosso filho, a mostrar a eles como tem que se portar, porque somos o sacerdote do lar. Isso pode ser outro vídeo também depois, a gente falar sobre como ser o sacerdote do lar. A gente pode também fazer outro vídeo sobre isso, porque isso é uma coisa que está mexendo muito comigo aqui, né, no Canadá. Mas enfim, a gente lá em Marcos 16,15, Jesus ele fala que a gente tem que ir, né? Ide e pregai o evangelho, não é? Ide é você ir, é não ficar parado, é você em todo canto. Isso é para a gente fazer, não é só para o pastor, não é só para o presbítero, não é só para o reverendo, não, é para nós, né? Nós como conhecedor da palavra, nós como cristão, temos que levar a palavra, a nossa obrigação é levar. E eu vi nessa forma aqui, né, de fazer um canal. Sim, eu falei das 3, né? Gastronomia, Direito e Teologia, né? Aí eu parei para poder falar isso aqui, mas enfim. Sobre teologia. Teologia, para mim, é o mais importante, eu falei já porque. E estou fazendo curso de teologia, porque eu quero aprender, né? Eu quero poder passar o que eu estou aprendendo, que é o que eu estou fazendo aqui. E quero compartilhar e quero aprender mais com vocês quando a gente começar a trocar ideias aí no YouTube, quando o vídeo começar a pegar, em nome de Jesus vai. Mas é isso que eu quero, a intenção principal é essa, é mostrar minha rotina, não minha rotina diária, minha rotina depois que eu aceitei a Jesus, né? Minha rotina depois que Deus entrou na minha família, como tudo mudou, como está sendo tudo mais leve, que a gente sabe que o fardo é dele, né? O fardo pesado é dele. Então, é isso que eu quero mostrar. E o fato de eu estudar hoje teologia é para isso, é para eu ter esse conhecimento. Então, isso está sendo maravilhoso na minha vida. Tá? E o quarto, que eu pensei que eram só 3, dessas 3 premissas, o quarto é criar um canal no YouTube.
Vocês não sabem o quanto isso é enriquecedor, enquanto isso é maravilhoso e quanto isso nos faz crescer. Não é independente de like, independente de quantos inscritos, um dia se eu vou ter ou não, mas o que eu quero é me mudar, né? Eu quero estudar, eu quero passar o que eu sei, eu quero saber que eu estou fazendo algo, né, de positivo. E não estar só ali no Instagram rodando vídeo, que muitas das vezes a gente fica ali horas e horas e uma hora depois, se eu perguntar, tu sabe qual foi o último vídeo que tu rolou, que tu viu? Ninguém vai saber dizer, porque eu não sabia dizer. Então isso nos causa um efeito dopaminérgico muito grande, é uma dopamina muito grande que a gente fica dependente disso, né? E está sendo maravilhoso para mim essa questão do canal. Eu acho que é o terceiro ou quarto vídeo que eu gravo, porque isso está me mudando, isso está me fazendo estudar, isso está me fazendo ter um diálogo melhor, uma oratória melhor. Isso só nos traz coisa boa, né? E a gente está abençoando outras vidas também, né? Se de repente alguém se espelhar, se alguém de repente vê em mim uma proximidade, algo que se identifique com ela, isso para mim já é ótimo, né? Já está sendo maravilhoso. Então é isso, galera. É um pouco disso que eu queria falar a vocês hoje. Mostra como eu cheguei aqui e o próximo vídeo vai ser a partir do momento que eu entrei no Canadá. Eu vou falar a vocês a impressão que eu tive, como foi minha primeira experiência e, óbvio, trazendo sempre a palavra de Deus, que é o que nos mantém alinhado ao correto, ao certo, ao moral, não é? Então é isso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.